humano desde mais ou menos aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Então, 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, no Egito Antigo, a gente tinha a identificação, por exemplo, nessa linha do tempo que está aqui, que é bastante interessante, os cálculos urinários identificados em múmias egípcias, datadas de mais ou menos 4.800 anos antes de Cristo. Independente do caso, até hoje em dia, a gente tem um impacto social e econômico bastante importante, com custo elevado tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Lembrando que o tratamento, quando é o tratamento cirúrgico ou intervencionista, como eu vou optar por esse termo aqui, o tratamento intervencionista, ele é um tratamento em que a gente depende de material endoscópico, né, ou uma máquina de tríplice extracorpórea grande. Então, é um custo bastante importante para o diagnóstico. Hoje em dia, claro, a tomografia, que é o principal exame para cálculo, é um exame que está mais facilmente encontrado e difundido, mas mesmo assim não é um exame tão barato quanto, por exemplo, uma ultrassonografia, que é um exame que, embora tenha sua relevância para os casos de cálculo, a tomografia ele é um exame bem melhor para isso. Então, caiu o negócio aqui, peraí, só um instantinho, gente, caiu o negócio aqui em casa, perdão. Vai cair de novo. Pronto, deixa eu deixar no chão. Pronto, tá no chão. Depois eu ajeito. Então, a gente tem algumas coisas relacionadas à epidemiologia. Fatores ambientais e relacionados à dieta e tudo fazem parte desse contexto. Então, uma das coisas que a gente fala é que o paciente precisa beber bastante líquido. O líquido ele é fundamental para evitar a estase de urina, o acúmulo de urina, e a agregação ou enucleação, aqueles fatores todos que estão relacionados à formação de cálculo, que eu vou passar ali um pouco mais para frente. 20% da população tem cálculo, né? E acomete a maioria na terceira à quinta década de vida, e a proporção é 3 homens para 1 mulher que tem cálculo. Tá bom? Então, aqui, ó. Quais são os fatores de formação do cálculo? Tem 4 mecanismos que estão relacionados a isso. É a saturação, nucleação, agregação e retenção. Desses 4 mecanismos, uma das coisas que eu preciso colocar para vocês, eu acho que tem até um slide só para isso, mas eu falo de novo que é para reforçar, nós precisamos ter estase urinária. Então a urina tem que estar parada de alguma maneira, para que tenha a formação do cálculo. De alguma maneira tem que estar parada. E aí, a partir disso, a gente tem uma série de coisas que são, na verdade, são teorias de formação. Não tem como a gente ter certeza que funciona a formação de todos os cálculos e nem de todos os tipos de cálculo. Saturação, que é uma quantidade excessiva de sais minerais na urina, acima do ponto de solubilidade da urina, formando o cristal. É parecido com quando a gente coloca açúcar num copo d'água. Conforme ele vai diluindo, daqui a pouco ele começa a formar o cristal porque está acima do ponto de solubilidade. O princípio é o mesmo. Depois a gente tem a nucleação, que é como se fosse um núcleo. Tem um núcleo e forma os cristais podem... Opa, câmera. O núcleo e os cristais podem se formar ali em volta. A agregação, que é a junção dos cristais. Retenção, que é no caso, para formar o cálculo, você tem que reter esses cristais, ou seja, eles não têm que ser eliminados, e essa aqui, a retenção, é que está relacionada à estase urinária. Então, toda a situação em que eu tenho estase, a gente vai ter a formação de, quer dizer, toda a formação de cálculo tem a ver com estase. Então, esse de retenção é uma coisa que está mais ou menos esclarecida, tá? E mais ou menos bem documentada. Placas de Randall. Em 1940... Professor, oi? com licença, eu poderia repetir essa parte da retenção? Claro. Retenção é que, por exemplo, você tem cristal. O cristal está na sua urina. Tá bom? Então, se você urinar, você vai jogar aquele cristal fora. Tá bom? Se você tiver algum fator de retenção, por exemplo, uma estenose de Jupe, que a urina não sai da pelve e fica ali retida na pelve renal. Aquele cristal não será eliminado, então aquele cristal será retido. E essa retenção faz com que você possa ter agregação
e saturação, no caso do cristal, e da formação de cálculo, tá? Então, a retenção é uma das coisas que está bem documentada. Bem documentada. Toda a formação de cálculo urinário, eu tenho que ter estase de urina, ou seja, eu tenho que ter retenção de cristal. É obrigatório. Outras coisas podem ou não estar cometidas, mas a retenção está muito bem documentada, tá bom? Respondi, Giovana? Ok, professor, entendi. Tá, então vamos lá. Placas de Randall. Então, em 1940, Alexandre Randall descreveu a presença de uma placa na papila, uma placa mesmo, uma parte da papila, em que a gente tinha um depósito maior de fosfato, que seria uma localização onde se fixaria e facilitaria a formação de cálculo, mas o cálculo, nesse caso, ele teria que ter componente de fosfato, né? Então, mais relacionado com os cálculos coraliformes, principalmente. Então, na papila, ali tem um depósitozinho, 20% da população teria esse local que seria um facilitador de fixação e crescimento dos cristais, tá? Então, a gente tem fatores de formação e fatores de inibição do cálculo. Os de formação, eu acabei de falar para vocês, né? Os 4 aqui, que são os fatores relacionados, os mecanismos e fatores relacionados à formação do cálculo. Fator relacionado ao cálculo, o principal deles, sem dúvida nenhuma, é a ausência de líquido. Eu costumo dizer que o maior remédio da urologia é a água. Não sei se essa frase é minha, mas eu falo muito. O maior remédio da urologia é a água. Se você beber água, você diminui a infecção de repetição, você diminui a formação de cálculo. Então, é o maior remédio que a gente pode ter. Agora, a ausência da água faz com que a gente possa ter infecção, possa ter formação de cálculo, e assim vai. Mas existem fatores que são inibitórios, inibitórios para a formação do cálculo. Então, a presença de citrato, magnésio e pirofosfato é responsável em torno de 20% para impedir a formação do cálculo. Como é que ele funciona? O citrato reduz o cálcio iônico e, consequentemente, a precipitação desse cálcio e a possível saturação, agregação e assim vai. Tanto que, em alguns casos, a gente pode passar citrato oral. Tá? Citrato que está em vários medicamentos, né? Magnésio, ele eleva o ponto de saturação do cálcio na urina. Então, a reposição de magnésio pode ser feita também. E o pirofosfato, ele altera a saturação do fosfato de cálcio, diminuindo, o pirofosfato, perdão, a saturação do fosfato de cálcio, diminuindo a sua cristalização. Então, esses fatores, claro, se a pessoa não tem aquilo suficiente endógeno, a gente pode até utilizar eles como reposição externa, né? Para o paciente tomar. Algumas glicoproteínas não estão bem elucidadas, mas alguns autores colocam algumas glicoproteínas diminuiriam a agregação de cristais de cálcio, mas não está bem documentado nem quais são essas glicoproteínas, então eu nem trouxe aqui para vocês. E outras substâncias estão ali também, não tem um mecanismo esclarecido, algumas estão apenas como teoria, não tem comprovação ainda. Então, está colocado aqui matriz proteica, uropontin, fragmento de protombina, albumina, fragmento de RNA, DNA e glicosaminoglicanos. Nem todos dele é muito complicado. Como é que eu vou ter um fragmento de RNA esteja relacionado ali? É complicado para dizer que esse mecanismo impediria, de alguma maneira, a formação do cálculo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, porque está descrito em livros, está descrito nos artigos, mas eu confesso a vocês que até o momento eu não levo muita fé na maioria dessas coisas, tá? Não levo muita fé por conta disso. Não só por não ter o mecanismo, mas porque a gente não tem estudos robustos mostrando isso de forma adequada, tá bom? E aqui, falando sobre a etiologia do cálculo, a gente tem a imensa maioria, cerca de 80%, são cálculos de cálcio. 80%. Então, mais de 80%, né? Porque aqui dá 82%. Então, oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. Está aqui, 82%. Que são cálculos que são visíveis à radiografia simples. O cálculo de ácido úrico, que tem 7%, esse cálculo a gente não consegue ver o raio-x simples. Tá? O cálculo que é o de Struvita,
que é fosfato amoníaco magnesiano. Vou deixar para vocês apenas Struvita, mas se vocês quiserem o nome completo, né, nome e sobrenome, fosfato amoníaco magnesiano, é o cálculo, o tipo de cálculo relacionado ao cálculo coraliforme. Cálculo de cistino é muito raro, tá? E outras causas de cálculo, como cálculos infecciosos, correspondem a menos de 1%. Tá bom? Menos de 1%. Os mais importantes são esses aqui, esses 4 aqui, tá bom? E é o que a gente precisa ter mais em mente. Os outros são muito, muito, muito raros. Então, alguns distúrbios podem estar associados à formação de cálculo. E é claro que a gente vai, como eu falei para vocês, essa investigação efetivamente do cálculo, da formação de cálculo, do tipo de cálculo, dos componentes do cálculo e o tratamento clínico, ele se mistura entre a urologia e a nefrologia. E é claro, em algumas situações, vocês vão ver aqui, até a endocrinologia pode estar envolvida nesse tratamento. Então, colocando aqui algumas situações que podem estar relacionadas à formação de cálculo. Então, hipercalciúria idiopática é o distúrbio metabólico mais comum que tem da formação. Então, a gente tem uma hipercalciúria com dosagens normais de cálcio sérico. Então, o cálcio está normal e a gente tem uma hipercalciúria. Isso justifica, quando a gente acaba investigando, eu já vi pacientes com cálcio baixo e com cálculo. Cálcio sérico baixo e com cálculo de cálcio. Então, essa hipercalciúria idiopática é uma coisa que não está bem elucidada e tem muito a ver com essa questão da formação do cálculo. Tá? Pode ter uma eliminação também do paratormônio e não tem outra doença associada. Quer dizer, eu acredito que isso aqui já é uma doença, né? Embora não tenha uma causa associada, isso aqui vai acabar sendo uma doença específica. Tem uma absorção intestinal, discreção tubular do cálcio. Hiperparatireoidismo primário. É claro, se eu tenho aqui o paratormônio, uma liberação de paratormônio na hipercalciúria idiopática, no hiperparatireoidismo primário, né, a gente vai ter, obviamente, também o distúrbio do cálcio e essa hiperexcreção do cálcio, mas nesse caso é por conta de uma hiperparatireoidismo, um hiperparatireoidismo, tá bom? Então, a gente tem um adenoma, pode aumentar a excreção do paratormônio e, da mesma maneira, aumentar a excreção tubular do cálcio. Doenças granulomatosas como sarcoidose, você pode aumentar o calcitriol, no caso, o paratormônio, né? O paratormônio nos macrófagos. Hipercitratúria, né? Hipercitratúria idiopática. O citrato, ele pode diminuir a formação do cálculo, né? A gente até colocou ali na agregação do cálculo de cálcio. Mas, consequentemente, a hipocitratura idiopática vai facilitar a agregação e formação de novos cálculos. Eita ferro, cada nome complicado, né? Hiperoxalúria. Tá? Então, aumentar o oxalato, seja na dieta ou de forma endógena, como, por exemplo, a síndrome de má absorção na cirurgia de bypass intestinal, como é a cirurgia de obesidade por bypass, né? Cirurgia que é dita hoje como cirurgia metabólica. Dietas com pouco cálcio, você tem a absorção de oxalato, você absorve o oxalato e com menos cálcio, então vai sobrar oxalato e muita proteína também está ali. A questão do bypass eu já falei para vocês, e por uma situação autonômica recessiva, uma alteração genética que pode levar a isso. Como eu falei, é muita coisa, muita situação complexa, e eu vou me ater mais ao lado da urologia, que é o lado de intervenção do cálculo, que afinal de contas é o conteúdo que a gente passa aqui como urologistas para vocês, tá bom? Para essa investigação, acredito que o pessoal da nefro vai passar mais para vocês. Eu não vou ficar aqui tentando, aqui eu vou até voltar um pouco os slides, porque eu não vou ficar aqui pedindo para vocês decorarem milhões de coisas, tá? Então vou até dar umas dicas aqui de como é que eu cobro isso em prova. Eu cobro quais são os mecanismos, por exemplo, né? Os mecanismos é interessante, até o próprio nome a gente acaba sabendo mais ou menos como funciona. Então eu pergunto, tal mecanismo, como é o da saturação? Aí eu coloco lá a possibilidade de saturação e vocês marcam. Isso aqui eu não entro no mérito de fator de inibição, porque
às vezes é complexo e tem vários fatores, por exemplo, a gente colocou aqui hiperoxalúria, hipocitratura, então não vou entrar nesse mérito, tá? Etiologia. É muito raro perguntar, cite 2 alterações, bababá, mas como a gente tem feito com múltipla escolha, eu não tenho solicitado, não tenho a tendência a solicitar, mas eu posso perguntar, por exemplo, marque abaixo uma das etiologias de cálculo de cálcio. Pode ser perguntado, mas eu não vou perguntar detalhes sobre ela não, tá? Praticamente só o nome da doença e já está muito bom. A gente pode até fazer situações que poderia fazer com caso clínico, mas eu acho que foge um pouco fazer um caso clínico, por exemplo, posso fazer paciente com obesidade, qual é o mecanismo? Poderia até perguntar, mas eu acho que fica um pouquinho além do que a gente pretende fazer aqui na graduação, tá bom? Então, vamos dar seguimento. Então, distúrbios associados à formação de cálculos de ácido úrico. São 7% dos cálculos, tem a sua questão adquirida, congênita ou idiopática. Eu confesso a você que congênito, eu nunca vi cálculo congênito, nascer com cálculo, tá? Adquirido, todos, no caso, ficam sua maior parte com adquirido, e a sua imensa maioria é idiopático, não tem nenhum fator associado, né? A gente sabe que tem o diabetes e a obesidade, tem relação com isso, mas a obesidade também é um dos fatores de formação de cálculo de cálcio, na verdade, que opera, né? Mas também pode ser um desses fatores, e o pH, isso sim, é bastante interessante. Um pH mais ácido favorece, na urina, né, um pH da urina mais ácido, favorece a formação de cálculo de ácido úrico, e em algumas circunstâncias a gente pode alcalinizar a urina, então às vezes você coloca uma colherzinha por dia, 2 vezes por dia no máximo, de bicarbonato de sódio num suco, que ele vai fazer praticamente ou na comida, tá? Dá só um pouquinho mais de gás, né, bicarbonato de sódio, mas bem pouquinho, uma colherzinha mesmo de café, tá? Aquela coisinha de café, e coloca ali, quase não altera o gosto, bicarbonato é um pouquinho salgado, né? Então se você colocar num chá alguma coisa vai dar um gosto estranho, mas às vezes na comida não dá nenhum problema, você melhora o pH e às vezes a gente consegue dissolver o cálculo de ácido úrico, tá? Cálculos infecciosos, o cálculo de Struvita é um cálculo também infeccioso, né? Eu falei para vocês, mas é um cálculo, não coloquei isso para vocês um pouco lá mais cedo, porque existem outros cálculos infecciosos, mas o fosfato amoníaco magnesiano é um cálculo infeccioso. E normalmente a gente tem a relação com a presença de Proteus mirabilis, tá bom? Que ele, como última agora, vocês devem ouvir falar um pouco sobre Proteus por conta do KPC, né? Não, KPC é Klebsiella, mas é uma coisa que eu até vou colocar para vocês aqui, que é uma coisa que eu não entendo. Os próprios infectologistas chamam às vezes, eu já ouvi falar, tá? Hoje acho que eles pararam, chamam Proteus KPC. Aí eu assim, Proteus KPC? Porque o KPC é Klebsiella, entendeu? Então um Proteus Klebsiella não faz sentido. Então o Proteus mirabilis é uma bactéria produtora de urease, e que aí eleva o pH urinário, né? E aí, em vez de aquele pH ácido que forma um cálculo de ácido úrico, a gente tem um pH elevado, ou seja, uma urina muito básica, e que isso facilita a formação desse cálculo de Struvita, que é o fosfato amoníaco magnesiano, que é o cálculo coraliforme, que eu acho que muitos aqui já viram. E o diagnóstico? O diagnóstico vai depender muito da localização da urina, aonde está, da localização do cálculo, perdão, tá bom? Que eu li aqui estágio de urina, acabou me confundindo. Então, a gente tem várias situações, o cálculo pode estar em vários lugares, e cada uma dessas situações, ele vai dar um sinal, um sintoma diferente. Então, o cálculo no próprio rim, dificilmente ele dá sintomas. Ele é um cálculo mais silencioso. Por quê? Porque o cálculo, para ele causar dor, para eu ter dor renal, no caso, ou a cólica nefrética, a dor que seja, eu preciso ter distensão da cápsula renal. Para ter distensão da cápsula renal, a urina tem que descer, ela fica estática, não desce, então a urina começa a acumular em cima, passa pela pelve, volta pelas pirâmides, faz digamos assim, a urina não consegue sair, pode ter refluxo da urina, não é comum refluxo da papila de volta para as pirâmides, né, em direção ao néfron, não é comum, mas pode acontecer. Você aumenta a pressão da cápsula renal e essa distensão é o que causa dor.
Então, um cálculo parado dentro do rim, se ele não estiver estagnando aquele rim, dificilmente ele dá dor. E quando dá dor, é uma dor crônica, dificilmente é uma dor aguda. E o principal sinal clínico é hematúria. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado porque hematúria indolor, ou, né, ou pouco sintomático, uma dor crônica, a gente pensa na possibilidade de ser câncer de rim. Essa possibilidade de ser câncer de rim. Então, a gente fica mais preocupado quando o quadro chega assim, e confesso a vocês que a gente fica relativamente mais feliz quando é cálculo. Pelo paciente, claro, né, obviamente. Ureter. Aí a gente tem uma dor grande, em geral uma dor grande, intensa, de nível abrupto, com irradiação, dependendo da posição do ureter, tá? Ureter médio e ureter mais baixo, por exemplo, ureter proximal. Ureter proximal, a gente vai ter muita dor na loja renal, e punho percussão positiva bem intensa. Ureter médio eu também tenho punho percussão positiva, mas eu posso ter irradiação para a raiz da coxa, períneo e órgãos, no caso, genitais, como, por exemplo, o testículo ou grandes lábios. Tem punho percussão positiva também. E a gente pode estar associado a náuseas e vômitos, principalmente por conta do reflexo vagal, e tem hematúria associada à dor, principalmente com a cólica. Na bexiga, um cálculo na bexiga é bastante raro atualmente, tá? Mas a gente começa a ter um sintoma de jato intermitente, e em geral ele é descoberto por investigação de obstrução infravesical. Por exemplo, HPB. Você está investigando HPB, não sei o que e tal, você vai lá, quando você faz um ultrassom, está lá o cálculo. O que acontece? A bexiga, quando ela está cheia, ela vai estar cheia, e obviamente o cálculo não está todo recheado na bexiga, né? O cálculo não é um cálculo de bexiga completa, é muito raro. Aliás, eu não lembro de ter visto isso. Mas ele fica ali menorzinho, ele não passa pela uretra, mas ele fica dentro da bexiga. Então, quando a bexiga está cheia, ele fica rodando ali, né? Por ali. Quando a bexiga começa a esvaziar, ele começa o cálculo começa a estabilizar e descer, puff, ele fica ali no orifício da uretra, e por isso que ele causa essa micção intermitente, esse jato urinário intermitente nesse sentido, tá? E na uretra, normalmente são cálculos formados em outros locais, principalmente no ureter. Por quê? Porque o cálculo que ele é formado na bexiga, ele é secundário a uma obstrução infravesical, no caso, a própria hiperplasia. Então é raro que um cálculo na bexiga ele vá sair. Tá? Em geral, a obstrução infravesical é uma obstrução bastante importante. E a obstrução infravesical pode ser também uma estenose de uretra, ou HPB, no caso, que é o mais comum. E o que acontece? Qual um dos sintomas que tem, a gente já falou para vocês, é o esvaziamento incompleto da bexiga. Então ele fica com urina. Reteve urina, tem um resíduo pós-miccional elevado, isso é o quê? É estase de urina. E essa estase de urina facilita o quê? Infecção urinária e formação de cálculo. Então justifica-se por que acontece isso aqui. Eu tenho um caso aqui que eu vou passar para vocês, que é um cálculo de bexiga, um raio-x que a gente pegou de um paciente lá no Getúlio Vargas, tá? Com o pessoal do 8º período. E eu fotografei e vou passar para vocês aqui daqui a pouco. Quais os exames que a gente utiliza? Exames para fazer o diagnóstico. Sumário de urina. O que eu vejo no sumário de urina? Praticamente só hematúria. Tem cristal, né? Mas basicamente um sinal mais importante seria hematúria. Raio-x simples. A gente pode observar a presença de cálculo de cálcio ou cálculo coraliforme, né? Tá? Que é o cálculo de Struvita, na silhueta do rim, quando for possível, e no trajeto do ureter. É para isso que serve. O ultrassom é um exame de baixo custo, tem uma ótima visão dos cálculos renais, mas ele não vê bem o ureter. Então, a gente vê o cálculo no rim, pode ver o cálculo na bexiga, vê muito bem, mas o cálculo no ureter a gente não vê, que é o cálculo que tem normalmente associação de maior dor, né? Dor súbita, e as urgências de cálculo elas normalmente estão relacionadas ao cálculo de ureter. Urografia excretora é um exame relativamente simples, um exame contrastado. Você faz um raio-x simples, injeta um contraste do paciente e faz radiografias simples seriadas. E a gente vai vendo o contorno, ao contrário, o contorno do contraste até chegar na bexiga. É muito bom, mas com o advento da reconstrução na tomografia, a gente quase não tem mais utilizado a tomografia.
a urografia escritora, perdão. Porque a reconstrução em 3D da tomografia hoje é incomparável e dá uma imagem muito, muito parecida com a urografia escritora, então cada vez menos a gente tem utilizado. E a tomografia computadorizada? Em geral, a gente não usa ressonância, tá? Não lembro de ter olhado ressonância para ver cálculo, não vi ressonância, não. A gente pode usar a colagem de ressonância para ver cálculo de vesícula, né? Mas cálculo de ureter, não, entendeu? Cálculo urinário, não. Deixa eu só ver minha glicose aqui, que eu fiquei um pouco tonto. Vai, meu filho. Ah, tá ótimo. Vamos lá. Desculpa, gente, mas diabético é assim, tem que ficar olhando. Então, a gente consegue, na tomografia, não só visualizar, confirmar o diagnóstico de cálculo, mas eu consigo fazer um planejamento terapêutico. Ou seja, vou intervir? Vou intervir. Qual a melhor intervenção? A tomografia me dá isso, que o ultrassom não me dá. A urografia até me dá bastante isso também, tá? Mas a tomografia ela me consegue fornecer isso melhor. Inclusive, ela consegue me fornecer uma... Como é que eu posso explicar aqui para vocês? Ele pode me estabelecer, me dizer um grau de rigidez do cálculo, que é essas unidades Hounsfield, que é a resistência do cálculo, para saber se o cálculo é muito duro ou pouco duro, um cálculo mais friável, mais fácil de ser quebrado. Isso é importante para saber se a gente consegue fazer a fragmentação nele, às vezes, na litotripsia extracorpórea. Se não conseguir, tem que fazer a intervenção cirúrgica. Então, a tomografia disparada é o melhor exame para a avaliação do cálculo. E o tratamento clínico? Eu estou colocando aqui um tratamento clínico, acho que é só um slide praticamente, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E cada doença ela tem suas situações complexas, né? Cada situação específica vai ser tratado aquela doença específica. Então, na fase aguda, ou seja, naquele paciente que chega da emergência, a gente vai fazer a analgesia e vai tentar ao máximo preservar a função renal. Como é que funciona isso? A gente vai fazer analgesia, vai avaliar, e se for o caso, a gente intervém cirurgicamente, opera, e assim vai. Na fase crônica, em que a gente tem várias causas, e aí você vai tratar aquela causa, mas a gente precisa dissolver o cálculo. Então, não, vai fazer aqui, se trata, vai fazer não sei o que e tal, mas algumas dessas medidas, talvez impeçam a formação de novos cálculos, mas aquele que está formado, eu preciso dar destino dele. Então, a gente precisa fazer as intervenções, ou seja, a terapêutica intervencionista relacionada ao próprio cálculo. Então, a gente aumenta a ingesta hídrica para tentar evitar, pode fazer as medidas complementares dietéticas, medicamentos e tudo mais, mas se for um cálculo grande, a gente precisa intervir. Porque essa colocação da gente fazer um tratamento clínico e fazer algumas coisas complementares, a gente pode evitar ou o crescimento daquele cálculo que já está presente ou a formação de novos cálculos. Mas aquele que já está lá não tem jeito, vai ter que ser operado, tá? Ou vai ter que ser quebrado na litotripsia, que seja. Então, eu coloquei aqui as causas mais ou menos, né, tá? As causas mais ou menos, ou mais ou menos o tipo de tratamento de cada uma, mas eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, tá? E o tratamento cirúrgico, ou intervencionista, no caso. Então, o que a gente pode fazer? Um cálculo no rim, eu tenho várias opções. Eu tenho a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, tenho a nefrolitotripsia percutânea, tenho a ureterorrenolitotripsia endoscópica flexível, ou seja, o aparelho vem pelo ureter, passa pelo ureter, chega até o rim, quebra o cálculo ali, e tem o tratamento laparoscópico. O tratamento laparoscópico, ele tem sido utilizado como exceção, tá? Então, você vai fazer, por exemplo, uma estenose, fazer a cirurgia para estenose JUP. E aí, dentro daquela cirurgia, está fazendo a peloplastia, cortou de um lado, cortou do outro, fazer a peloplastia desmembrada, né, que é a cirurgia, e você vê um cálculo lá, você vai lá e tira. Mas ele não é exatamente apenas para tratar o cálculo. Pode ser feito? Pode ser feito, tá? Tem um colega urologista na Argentina que faz muito a laparoscopia para cálculos ureterais médios, por exemplo, e médio distal, porque ele não tinha o ureterorreno
Não, era heterorenolitotridor, então ele fazia por laparoscopia. Então ele tem uma grande experiência em passar ali, abrir o ureter, tirar o cálculo e fechar. Mas hoje em dia o melhor tratamento é, sem dúvida nenhuma, o tratamento endoscópico, tá? Então o laparoscópico fica um pouquinho para fora do padrão. E eu vou mostrar esses tratamentos aqui fora o laparoscópico. O laparoscópico eu não vou mostrar porque são muitos vídeos, senão a gente ia prolongar demais a aula. No ureter proximal, eu posso fazer a litripsia extracorpórea e posso fazer ureterorenolitripsia com o aparelho flexível, assim como eu faço no rim, no terço proximal. No ureter médio, ureterorenolitripsia você não tem muita opção. Por que a litripsia extracorpórea eu não posso fazer? Porque a litripsia extracorpórea, você tem que posicionar ali no negócio, no X que a gente coloca, onde forma um cone virtual, e ali é maior intensidade de onda. Só que o ureter, como ele fica móvel, eu não consigo fazer isso no ureter médio. Então, no ureter proximal e no ureter distal, o ureter ele fica mais fixo, tanto na JUP, né, na junção com a pelve renal, quanto na JUV, na junção com a bexiga. Então, são locais em que eu posso tentar colocar. Mas cálculo do ureter é cálculo com dor intensa. Então, em geral, a gente faz ureterorenolitripsia. Se for o terço proximal, é flexível. Se for terço médio distal, é rígido. Tá bom? Mas é possível fazer litripsia extracorpórea. Para a litíase renal, vamos passar aqui. Litíase renal. Litripsia extracorpórea, quando que eu indico uma e quanto que eu indico a outra. Cálculos menores que 10 centímetros, menos que 10 milímetros, perdão. Litripsia extracorpórea. Tá? Entre 10 e 20 eu também posso fazer litripsia extracorpórea, mas a gente tem um risco maior da gente ter um fragmento que desce e fazer um cálculo ureteral. Tá bom? Então a gente tem que cogitar a possibilidade de fazer uma nefrolito percutânea e uma ureterorenolitotripsia. Cálculos acima de 2 centímetros é nefrolitotripsia percutânea. Aqui está uma máquina de litotripsia, tá? Aqui é uma máquina de litotripsia, o paciente fica deitado. Esse arco aqui é um arco em C, é um raio-x mesmo, tá? E depois a gente coloca uma bolha aqui e começa a bater mesmo, é bater mesmo. Várias batidas até a quebra do cálculo, tá bom? Coisas que podem influenciar o tamanho do cálculo, a resistência e a localização. Por exemplo, se o cálculo está localizado no rim, eu tenho a costela no meio, eu não consigo fazer litripsia extracorpórea. Eu preciso ter uma janela para que possa passar a onda. Eu vou mostrar para vocês a litripsia, vocês vão entender um pouquinho mais sobre ela, tá? Se for gestante, coagulopatia ou tiver infecção, são contraindicações para fazer a litotripsia por ondas de choque. Vamos agora mostrar para vocês as cirurgias, os procedimentos, né? Tá indo muito rápido, gente, ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Só agora no final foi um pouquinho rápido. Tá um pouquinho rápido. É porque a gente vai falando, a gente não quer esquecer nada e acaba sendo mais rápido. Mas qualquer coisa você fala para ele. Fala que a gente volta. Então aqui, ó, é uma demonstração de litripsia por ondas de choque, tá? O paciente fica deitado numa maca, ele vai mostrar aqui, ó. Você localiza o cálculo no raio-x, coloca então ele na posição, coloca forma o que a gente chama de um cone virtual, tá? Então a onda vai fazendo assim, ele vai convergindo para o ponto máximo ali no cálculo. E vai depois mandar as ondas de choque para bater, como a gente chama, tá? Ó. Então ele vai mandando as ondas de choque, ó, dessa maneira, para ir quebrando, tá? Então por isso que acontece, ele é disperso e depois ele vai convergir num ponto que é um ponto do cone virtual, exatamente aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. É um cone virtual, aqui, ó, pronto. Então ele abre
e depois as ondas vão convergindo para o ponto que a gente coloca ali, que é o ponto de maior, digamos assim, de maior pressão dessas ondas de choque, ponto de maior intensidade das ondas de choque. Por isso que a gente coloca aqui no raio-x a ponta em cima do cálculo mesmo, tá bom? Que aí a gente começa a dispersar. E por que não é direto aqui, como se fosse uma agulhada? Porque aí o paciente não ia aguentar, é muita dor. Então, para que ele possa tolerar com baixa analgesia, a gente coloca essas ondas foram despertadas para serem longas, né, dispersas, e depois elas vão afinando e chegando ali na ponta. Alguns pacientes têm que fazer com anestesia mesmo, tá? Aqui é a visão pelo ultrassom e a aplicação das ondas. Deixa eu ver se eu tenho aqui o som. Estão ouvindo? Sim. Então, é bem assim mesmo, tá? E aí você vai fazer a fragmentação, como eu falei, disperso, e na ponta do cálculo é onde a gente tem essa ponta desse cone virtual. E aí depois ele elimina os cálculos. Vamos colocar agora uma litotripsia real, né? O vídeo é grande, aí eu vou dar uma passada em alguns momentos para vocês poderem entender, porque ele fala muito da máquina, né? Então aqui ele está explicando como é que funciona a máquina. Ó, aqui ele vai posicionando, olha como não é fácil posicionar o cálculo, tá vendo? Ele fica com o intensificador de imagem como se fosse uma imagem de negativo do raio-x. E ele tem que colocar e depois começa a projeção. Deixa eu colocar aqui. Aqui ele está colocando uma cinta para diminuir os movimentos respiratórios. Por que isso? Porque a gente sabe que conforme o movimento respiratório, o rim pode subir ou descer, e aí ele continua emitindo as ondas, mas emite fora. Então, restringindo um pouquinho a restrição, restringindo um pouquinho o respiratório, deixa o rim numa posição mais estável, consequentemente o cálculo. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir o barulho batendo. Eu queria ver se a gente conseguia ouvir ele fazendo, não ele demonstrando. Porque esse vídeo é um vídeo de demonstração da máquina, dessa máquina específica. Isso. Então, na verdade, é mais uma demonstração, é uma cirurgia um vídeo mais demonstrativo daquela máquina, né? Tem ali o vídeo e tal, tá no link ali para vocês, se vocês quiserem ver, mas é basicamente a mesma coisa daquele diagrama, só fica mais fácil da gente entender mostrando ali. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Nefrolitotripsia percutânea, o que é isso? Para cálculos a mais de 2 centímetros, né, no rim. Então, a gente punciona o rim, dilata essa punção, passa um aparelho e fragmenta e tira o aparelho, tá? Então, a gente pode ter sangramento, obviamente, né? Fístula, estenose, algumas coisas assim. Não vamos entrar no mérito disso, não. Vamos lá ver o procedimento. Deixa eu ver qual é. Esse vídeo aqui é um vídeo demonstrativo para leigos, tá? Da nefrolito percutânea, mas acho bastante interessante. É da Sociedade Europeia de Urologia. Então, tem o rim, né? Está ali a demonstração do rim. Aqui ele vai demonstrar a via urinária, já que é para leigos, né? Acabou o meu chá. Também ia estar gelado, né? Demonstrar aqui bexiga, não sei o que, bababá, aquela coisa toda. E aqui ele coloca uma sonda vesical. Depois ele coloca um catéter no ureter. Esse catéter no ureter é para poder injetar contraste.
A injeção de contraste, ela se faz fundamental para que a gente possa rechear o rim e saber aonde a gente vai puncionar, porque a punção ela é guiada por um raio-x com contraste. Vou mostrar aqui para vocês, vou ver se ele mostra aqui. Aqui, ó. Ele vai fazer num raio-x com contraste, então o rim está praticamente apagado, então eu preciso de contraste para saber onde é que está o rim e facilitar a punção. Na cirurgia em si mesmo, dá para a gente ver. Então ele faz a punção com uma agulha, passa um fio guia, aí ele vai dilatando esse orifício, e vai passar o aparelho, que é o nefroscópio. Então o aparelho vai entrar e vai tirar, acho que vai tirar um cálculozinho ali para mostrar. E depois, abracadabra, fragmenta o cálculo todo. Tá? Infelizmente, não é fácil assim. E aí depois ele tira, e aqui em geral a gente deixa uma sonda de Foley para evitar algum tipo de sangramento, né? Ou tem algum tipo de controle se está sangrando muito. E aí o paciente vai para casa com 24 a 48 horas, tá? Ele passa outro fio guia para passar o duplo J. Então coloca-se um duplo J, e aqui ó, o duplo J enrolado aqui na bexiga e fica enrolado aqui no rim, para que permita que os fragmentos desçam aqui até a bexiga. Tá bom? Ó, aqui a visão final. Tirou aqui o duplo J, sem contraste, eliminou o contraste. Deixou uma sonda e finalizou o procedimento. Bom, vamos lá. Agora uma nefrolitopercutânea real, cirurgia mesmo. Ó, vamos lá. Aí tem um cálculo coriforme no rim esquerdo. Veja que, como é lindo. Ó. Aqui, ó, o cálculo aqui, tá vendo? A imagem, tem cálculo aqui no cálice superior. Aqui é aquilo que eu falei, ele passou um catéter, e aí ele coloca na fluoroscopia, que é como se fosse um negativo daquele raio-x. Então, aqui ele está vendo parecido com aquela imagem, mas com as cores invertidas. Então agora ele vai injetar o contraste, vocês vão ver aqui, para que ele possa funcionar. Ó, o catéter ali, ó, catéter lateral, injeta o contraste, ó, aí ele realça todos os cálices. E aí ele vai conseguir achar por punção. Puncionou e passou o fio guia no cálice ali na parte inferior, no cálice, não digo no cálice inferior, mas no terço inferior do rim. E aí ele dilatou e vai usar o nefroscópio. Aqui é a visão já da cirurgia. Olha o cálculo ali. Tá? Aqui um fio guia enrolado, né? Olha o cálculo aí. Aí ele vai tentar puxar. Se ele entra no Amplatz, que é esse plástico aí, ele em geral ele pode sair. Qualquer coisa dá uma batidinha, ver se ele mexe um pouquinho, se ele soltar, acabou. Isso aqui que ele está fazendo, ele está quebrando. Acho que esse cálculo não dá, ele é maior do que não dá para puxar. Então ele está usando um litotridor. Esse é um litotridor ultrassônico, para quem tem curiosidade. Ele pode quebrar com laser, pode quebrar com balístico, que é a própria pancada, né? Mas ele coloca ultrassom, porque o ultrassom ele quebra e aspira. Então eu acho bastante interessante. Tirou o cálculo ali, tem mais fragmento, ele vai tirar os fragmentos ali. Tira, mais um. Então aqui é um cálculo no infundíbulo no inferior, né? Fragmenta, tira o fragmento, volta, tira o fragmento. Aí, ó, por que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes o cálculo está grande e a gente coloca a pinça e a gente acaba machucando a pirâmide, o cálice, a papila, machuca tudo. Então, tem que tomar muito cuidado. Ó, a gente faz o que ele fez. Conseguiu pegar? Dá uma voltinha, gira um pouquinho para ver se sai. Saiu, aí ele pode sair. Senão, é bem complicado. Aqui ele está passando um outro fio guia. Agora, já pelo ureter, para poder servir para colocar o duplo J, né, que fica ali no final.
Aqui a gente vai o raio-x, opa, foi para o ureter. Então, ótimo. E agora ele vai até a pelve, tira o cálculo que está ali na pelve. Ó, e depois vai quebrando, aspirando, e depois ele vai lá no cálice superior. Ó, aí ele está ali mostrando que a pelve está praticamente limpa, né? Tem só uns fragmentozinhos ali, que ele vai tirar, ele não vai mostrar para poder passar para a próxima fase, mas tem um farelo ali, digamos assim, né? Que ficou ali grudado, que vai depois ser expulso. Ou ele vai lavar ali, vai jogar um soro e vai lavar. E agora acho que ele vai para o cálice superior. Vejam como não é tão fácil, né? Como não é tão fácil quanto parece quando a gente olha ali na demonstração. Aqui ele está indo para o terço superior do rim. Olha o cálculo aí. Olha só, que é interessante, ó. Tem um pedaço de tecido, um cálculo aqui e outro cálculo do lado esquerdo. Pedaço de tecido. Não dá para puxar porque é machucar. Ele vai fragmentar um pouquinho e depois saiu, viu? Interessante. Ele quebrou um pouquinho, ele mesmo já, puff, já pulou ali na frente. E aí o cálice superior está limpo. E praticamente terminou a cirurgia. Acho que agora ele vai botar só o duplo J para mostrar para a gente. É interessante vocês verem como é um duplo J. Tem uns cálculos ainda ali, ó. Pronto. Agora ele vai passar. Ele tinha passado já um fio guia, né? Não sei que ele vai passar outro. Ah, não. Ele pegou o catéter lá do ureter, ureteral, e passou o fio guia. Aí agora ele está passando o duplo J. Ó, o duplo J. Esse aqui é o empurrador, esse azul, tá? É empurrador. O duplo J ali, ele tira o fio guia e ele enrola. Tira o fio guia, enrolou aqui. Ele vai com uma pinça, vai botar o duplo J na pelve renal certinha. E aí acabou a cirurgia. Eu acho que ele vai fazer um raio-x aqui ainda para mostrar pra gente. Ele colocou tantas copias que ele vai botar uma pra gente, não é possível. Ó, aí, ó. E aqui é um cateter duplo J bem posicionado, tanto lá na bexiga quanto no rim, tá? Cirurgia muito bem feita, aliás. Vamos dar continuidade aqui para a gente falar do cálculo de ureter, que a gente está já no finalzinho da aula. Estou apresentando? Não. Espera aí, vamos esperar aqui para apresentar. Já botei para apresentar, mas ele não apareceu ainda. Câmera travou, minha câmera. Tá, vamos sem câmera mesmo, então. Por que não está apresentando? Deixa eu fechar aqui e abrir a apresentação de novo, peraí.
Eita, travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Como é que vocês estão aí? Ou travou? Estamos ouvindo, Tá professor. ouvindo. Tá, porque ele não tá projetando a apresentação, tá? Eu estou conseguindo projetar a apresentação. Ele deu uma travada aqui, não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo destravar. Para a gente poder dar sequência no tratamento do ureter. Bom, deixa eu tentar projetar aqui. Cadê, gente? O que houve? Ele realmente travou. Cadê a apresentação? Eu não sei o que houve. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo projetar nada para vocês, tá? Pronto, acho que agora foi, né? Eu tive que Foi. entrar na apresentação e da apresentação mandar para cá, tá? Em vez de pegar pelo Meet e botar, né, eu tive que fazer o contrário. Deixa eu ir lá e botar no slide onde a gente já estava. Percutânea. Então, vamos lá. Então, voltamos aqui. Tratamento cirúrgico de cálculo no ureter. Então, ureterorenolitotripsia endoscópica, né, que a gente vai mostrar aqui. Tem as litotomias, que são as cirurgias abertas, né, a gente abre mesmo, e tem as laparoscópicas, como eu falei para vocês, normalmente concomitante. Tratamento cirúrgico de litíase, aqui eu acho que eu já passei para vocês, e vamos a tratamento de litíase. Não está indo. Rapaz, ele está me trollando aqui. Vou ter que botar a apresentação de novo e voltar por aqui. Fazer a guia. É esse mesmo. Depois eu volto aqui que acho que é melhor. Não, não deu certo. Bom, poxa, que coisa chata. Ô, prof, quer que eu projete o vídeo? Eu vou mandar aqui o link, vê se você consegue. Tem o primeiro e depois o próximo. Eu botei aqui no chat, tá? Que não é possível, não sei o que aconteceu. Ele travou aqui, não tem aqui como apresentar, entendeu? Travou mesmo. Deixa eu tentar ver aqui as configurações. Ó, botei. Tá, que bom, Tá pegando? obrigado. Tô olhando. Então aqui, ó, o cálculo descendo, né? Pode soltar. Aí ele impacta, como eu falei, ele faz uma dilatação a montante, distende a cápsula renal, e aí por isso que ele é exatamente por isso que a gente precisa operá-lo, por causa da dor e a gente precisa operá-lo. Essa sala aqui, que ele colocou uma sala de endoscopia, sala de endurologia, não é, essa sala de cirurgia inteligente, ela é mais do que isso. Aqui está o cálculo impactado, um fio guia, ele vai colocar ali apreensão, fragmentação e retirada do cálculo. Vou ver se eu consigo aqui a outra.
E fragmentação do cálculo, fragmentação a laser, meu Deus, que linda a fragmentação. Pena que não é assim, né? Aí ele está mostrando um cálculo com laser, que ele está quebrando. Esse cálculo é um cálculo bem friávelzinho, tá? É um cálculo bem molinho, digamos assim, né? E ele está conseguindo fragmentar. Deixa eu pegar o próximo aqui, que é uma cirurgia, digamos assim, um pouco mais difícil, né? Um cálculo um pouco mais rígido. E depois ele coloca um duplo J. Vou botar aqui no chat, depois você projeta para mim, por favor. Aí o segundo, pode projetar. Já projeto o segundo? Pode botar o segundo. Pronto. Esse aqui é com amino-laser. Ó, próstata, folículo seminal. Próstata já está com fio guia, ele vai entrar. Olha a diferença do que é uma compilação, uma edição apenas para fazer uma demonstração, né? Vai chegar ali, não viu o cálculo. Ainda. Aí, cálculo. Olha o cálculo aí. Já desapareceu. Olha ele aí de novo, cálculo. A gente tem que tomar cuidado, porque como não tem aquela dilatação a montante que vocês viram, então aquela dilatação a montante faz com que, se a gente empurrar, o cálculo vai subir, entendeu? Tem que tomar cuidado. Ó, aqui ele está fragmentando com laser. Olha como não fica certinho igual aquele outro. Esse cálculo é bem mais rígido. Vocês vão ver agora que ele vai fragmentar, ó. Ó, ele é bem mais rígido que o outro. Ó. Fragmenta, fica uma poeira na frente, perde a visão. Tá? Essa é uma cirurgia que é a cirurgia habitual nossa. Fragmentos, tem que tentar prender na parede. É bem complexo. Caso bem complexo. E o laser é uma fonte de energia muito boa para quebrar cálculo, talvez seja melhor. Cálculo de ureter talvez seja melhor. No cálculo de rim, né, aquele que a gente viu, o cálculo coraliforme, talvez fica entre ele e o ultrassom. Por quê? A vantagem do ultrassom é que ele fragmenta e ele pode aspirar. Essa é a grande vantagem. Tá? E ele vai fragmentando tudo até que a gente possa sair, né? Terminar a cirurgia e deixar um duplo J. Ele vai fragmentando e depois ele deixa o duplo J, não tem mais segredo. Pode terminar aí, por favor. Pronto, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Laura. Vamos voltar aqui, estamos no final já da nossa apresentação. Eu só vou falar de um cálculo de bexiga mesmo, que é o finalzinho. Pronto. Então, quando nós temos um cálculo de bexiga, eu preciso tratar a causa da obstrução infravesical, né? De suma importância, fundamental importância, tratar a causa da obstrução infravesical. Caso contrário, eu não vou conseguir. Essa aqui. Não vou conseguir tratar, ele vai voltar a fazer formação de cálculo. Pode ser por via de cistoscopia ou por cirurgia aberta. Todos os cálculos que eu tentei quebrar por cistoscopia eu não consegui. Eu acabei abrindo. Então, a gente acaba abrindo mesmo para fazer a cirurgia. Então, por exemplo, hiperplasia prostática. Eu vou lá, faço a RTU, raspo, né? Raspo, e depois eu tenho que abrir a bexiga e tirar o cálculo. Então, às vezes, num caso como esse, eu posso fazer a cirurgia já da hiperplasia com já a cirurgia aberta, né? Vamos lá. Aqui, essa aqui é uma uretrocistografia de um paciente, que é uma situação real, tá? Eu fotografei isso aí lá de um paciente lá do Getúlio Vargas, que eu estava lá com o pessoal do 8º período. Então, a gente fotografou. Eu fotografei, pedi a ele autorização e fotografei. E esse paciente, ele tem 33 anos, esse cidadão, tá? 33 anos.
E ele tem uma opção infravesical, na verdade ele tem uma estenose da uretra, e essa estenose é por conta de uma prostatectomia radical, que ele operou com 13 anos de idade. Foi um sarcoma de próstata. Então, a gente tem, ele teve essa, digamos assim, esse azar, né, de ter câncer de próstata na cidade, mais um sarcoma, que é teoricamente mais agressivo. Então, aqui é um raio-x simples, e a gente já vê aqui, ó, o cálculo aqui redondinho, tá vendo? Já vê o cálculo aqui redondinho. Aí, redondinho. Então, aqui é a uretrocistografia. Então, a gente coloca um aparelho aqui, injeta contraste na uretra, até que ele vai chegar até a bexiga. Então, aqui, ó, eu tenho nessa área uma área de estenose, onde está a estenose dele, tá? Onde não passa urina e fica aqui, ó, o montante de urina, que é essa estase que formou o cálculo que ele tem. E aqui uma outra visão da outra lateral, digamos assim, do outro perfil, da mesma coisa. Aqui, uma repetição das imagens, né? Repetição das imagens. Eu só queria trazer isso aqui, na verdade, tem uma única diferença, é porque aqui a gente vê o cálculo, ó, e aqui também, né, na verdade, acho que é a mesma imagem, que a gente vê o cálculo aqui, a gente vê a bexiga recheada aqui, de contraste, e a gente vê esse pedacinho aqui de coloração diferente, de densidade diferente, que é o cálculo. Aqui a bexiga toda cheia, e aqui a uretrocistografia pós-miccional, ou seja, ele urinou e a bexiga ainda tem essa quantidade toda aqui de contraste. Tá bom? O que foi feito com ele? Foi feita uma cirurgia, abriu-se, obviamente, para tirar esse cálculo, foi feita uma cirurgia endoscópica, abriu a uretra dele e deixou ele de sonda. Tá bom? E aí foi tratado. Fechou-se a bexiga e tratou-se esse paciente. Já teve até alta lá do Getúlio. Então, vamos à nossa, acho que é o último slide, né? É o último slide só de revisão. O principal tipo de cálculo é o cálculo de cálcio. Eu coloquei aproximadamente 90%, mas não é, porque é 82%, né? Mas só para ficar aqui, para relembrar vocês que o principal é de cálcio. A formação ela é multifatorial, tem esses 4 mecanismos: saturação, agregação, nucleação e retenção. Tem as questões dos fatores inibitórios, né, que eu nem coloquei muito aqui. O diagnóstico depende da localização do cálculo. Pode ser um raio-x simples, ultrassom ou uma tomografia, que é o melhor exame. Por que o melhor exame? Porque além do diagnóstico eu posso traçar uma proposta terapêutica. Então, a tomografia é muito melhor para mim. Eu sei que o pessoal da nefro gosta só de ultrassom, mas a gente gosta de tomografia por isso. Porque a gente intervém cirurgicamente ou com a litotripsia. Então, a tomografia me dá elementos que o ultrassom não me dá. O tratamento agudo é analgesia e preservação da função renal, né? Na verdade, o crônico também, mas é o principal. E no crônico, depois que a gente resolve o cálculo que está ali, tratar a causa de base, a patologia de base que está formando esse cálculo. Lembrem-se, como a questão da estase de urina é importante e a pessoa não beber muito líquido facilita a saturação, né, dos cristais, a retenção e saturação dos cristais de cálcio, a gente recomenda sempre beber bastante líquido, pelo menos 2 litros por dia. E o tratamento intervencionista pode ser feito pela litotripsia extracorpórea, tá? E a nefrolito percutânea no rim, ou ureterolitotripsia, renolitotripsia. Pode ser feito também tanto no rim, no caso flexível, no ureter pode ser flexível ou rígida. Cirurgia aberta e laparoscópica são indicação de exceção, a não ser, é claro, o cálculo de bexiga, que aí a gente vai ter que abrir mesmo, porque é muito difícil fazer isso sem abrir, tá bom? E era isso, gente. Esse aqui era o último slide. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera para me despedir de vocês, né? Cadê a câmera? Se ela consegue aqui abrir para poder me despedir de vocês, pelo menos nas nossas aulas, né? Será que vai? Eu acho que essa câmera aqui babou, tá? Vou ter que comprar outra webcam. Uma pena. Nossa última aula eu não consegui me despedir adequadamente de vocês, eu peço até desculpa, tá? A gente